Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Johnson atravessa as portas da Montgomery & Co. com um sorriso discreto, mas esperançoso. Hoje ela não é apenas uma cliente, ela quer comprar o anel de noivado perfeito para Marcus, seu marido há 5 anos. Cada passo ecoa suavemente no piso de mármore polido, e a luz dos lustres reflete em seus olhos que brilham de expectativa. Assim que entra, sente os olhares fixos nela. Alguns são curiosos, outros simplesmente indiferentes, mas um em particular a recebe com desconfiança. Vanessa, a vendedora estrela da loja, avança em sua direção com um sorriso frio e condescendente. Posso ajudá-la, senhora? Pergunta Vanessa com a voz cortante como uma lâmina. Sem esperar por uma resposta, ela lança um olhar de desprezo para Clara. Não tenho certeza se a senhora sabe mesmo o que está procurando, diz ela, insinuando que não tem os meios ou a legitimidade para comprar joias dessa qualidade. Clara respira fundo. Sente sua dignidade ameaçada, mas se recusa a ceder à raiva. Cada palavra humilhante de Vanessa é uma provação, cada olhar de desprezo, um teste de paciência. Ela sabe que ceder agora seria justificar essa injustiça gratuita. Enquanto Vanessa continua seu assédio sutil, mas humilhante, Clara calmamente tira o celular da bolsa. Seus dedos tremem levemente não de medo, mas de indignação controlada. Ela disca o número de Marcus, seu marido, seu aliado e sua força em momentos de necessidade. Marcus, estou na Montgomery & Co. Ela começa com a voz suave, mas firme enquanto Vanessa, alheia à gravidade da situação, continua com sua atitude arrogante. Em poucos minutos Clara e Vanessa descobrirão que todas as aparências enganam, e que por trás da calma de Clara existe uma força que ninguém naquela loja estava preparado para enfrentar. Clara caminhou lentamente pelas vitrines brilhantes da joalheria, seus olhos percorrendo as vitrines de diamantes e ouro. Cada peça parecia contar uma história, e ela queria escolher aquela que simbolizasse o amor dela e de Marcus. Mas antes que pudesse admirar o primeiro anel, Vanessa, a vendedora-chefe, surgiu de trás do balcão. Olá, posso ajudá-la, senhora? Disse Vanessa, mas seu sorriso estava longe de ser acolhedor. Era cortante, quase zombeteiro. Clara respondeu educadamente, sim, estou procurando um anel de noivado. Algo elegante, discreto, mas significativo. Vanessa ergueu uma sobrancelha. Ah, entendi. Tem certeza de que sabe o que quer? Seu tom, cheio de dúvida e condescendência, fez Clara estremecer. Vanessa se aproximou e começou a examinar Clara da cabeça aos pés, como se procurasse um defeito. Sabe, todas essas peças são muito caras, não são para qualquer um. Clara sentiu o rosto corar, mas permaneceu imóvel, controlando a raiva. Estou aqui para comprar algo especial. Agradeço o seu conselho, mas prefiro ver os anéis pessoalmente. Vanessa riu baixinho, ignorando a elegância e a dignidade de Clara. Claro, se você acha que é capaz de entender o valor daquilo que toca. Alguns clientes observavam a cena com desconforto, alguns olhando para baixo, outros hesitantes em intervir. Clara sentia o peso dos julgamentos silenciosos ao seu redor, mas permaneceu calma. Sabia que ceder à raiva seria exatamente o que Vanessa esperava. A tensão aumentou quando uma pulseira de diamantes chamou sua atenção. Ela caminhou até ela para examiná-la, e Vanessa seguiu de perto, observando-a como se Clara estivesse prestes a cometer um assalto. Tem certeza de que quer tocar nisso? Vanessa disparou, com a voz cheia de desprezo. Clara respirou fundo e pegou o celular. Não queria um confronto desnecessário, mas sabia que era a hora de ligar para Marcus. Seus dedos tremiam levemente não de medo, mas de indignação reprimida. Descou o número do marido, esperando que sua intervenção fosse rápida e eficaz. Enquanto isso, Vanessa, convencida de que tinha a situação sob controle, não tinha ideia de que tinha acabado de acender uma faísca que logo se transformaria em um incêndio que ela não conseguiria apagar. Clara se endireitou com o telefone no ouvido e respirou fundo para se acalmar. Cada palavra de Vanessa ecoava pela loja como um lembrete cruel da humilhação que ela estava sofrendo. Marcus, estou na Montgomery & Co. Começou Clara, com a voz firme apesar da irritação latente. Ela explicou rapidamente a situação, descrevendo a atitude arrogante de Vanessa e o desprezo que ela estava recebendo. Do outro lado da linha, Marcus franziu a testa. Sua voz, calma mas autoritária, imediatamente tranquilizou Clara. Fique calma, Clara. Estou a caminho. Você não estará sozinha. Ao desligar, Clara sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Ela havia dado o primeiro passo para retomar o controle da situação, mas sabia que o momento em que Marcus chegasse seria crucial.
Vanessa, por sua vez, não notou nada. Continuou a seguir Clara pelas vitrines, falando com uma voz melosa, mas ríspida. Sabe, esses clientes sabem reconhecer quem realmente pertence a este mundo, e quem não. Clara deu um leve sorriso, escondendo a frustração. Sabia que o marido chegaria em breve e Vanessa seria forçada a admitir seu erro. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Cada olhar dos clientes um lembrete silencioso da injustiça que ela estava sofrendo. Então, um murmúrio percorreu a loja. Alguém havia reconhecido Marcos. Clara sentiu um arrepio de alívio. Ela não estava mais sozinha contra Vanessa e sua arrogância. Em breve a dinâmica mudaria, e Clara finalmente seria amparada pela força e autoridade do marido. Os segundos pareciam intermináveis, e Clara se concentrou na respiração, pronta para encarar aquele momento com dignidade. Vanessa, alheia à reviravolta iminente, continuou seu jogo de intimidação, convencida de que tinha controle total da situação. Mas Clara sabia que muito em breve a balança se inclinaria. E desta vez ela não precisaria implorar por respeito. Ele seria imposto. A campainha tocou quando Marcus Johnson entrou na joalheria. Imediatamente a atmosfera pareceu mudar. Clara sentiu um suspiro de alívio. Marcos se movia com calma, mas cada passo exalava autoridade e confiança. Os clientes presentes se voltaram para ele, intrigados com sua presença imponente e porte natural. Vanessa, absorta em sua condescendência, não percebeu imediatamente quem acabará de entrar. Quando ergueu os olhos e encontrou o olhar de Marcos, seu sorriso congelou. Ela sentiu, sem entender como, uma pressão invisível invadi-la. Marcos se aproximou lentamente do balcão, dirigindo-se diretamente a Vanessa com uma voz suave, porém firme. Olá, Vanessa. Acho que tivemos um mal-entendido. Vanessa, confusa e um pouco trêmula, gaguejou. Eu não entendo. Marcos deu um leve sorriso, mas sem entusiasmo. Minha esposa, Clara, veio aqui para escolher um anel de noivado. Acho que você foi precipitado demais para julgar a intenção dela e sua capacidade de estar aqui. Clara sentiu um peso ser tirado dos ombros. Ela não precisava mais lutar sozinha. Marcos continuou com a voz agora carregada de gravidade. E eu lhe asseguro que qualquer tratamento injusto ou humilhante contra ela terá consequências. Os clientes presentes, testemunhando a cena, começaram a cochichar entre si. A confiança silenciosa e a autoridade natural de Marcos inspiravam respeito. Vanessa, por sua vez, sentiu sua arrogância ruir sob o olhar firme de Marcos. Clara, por sua vez, recuperou a confiança. Manteve-se ereta, o rosto sereno, mas um brilho de orgulho brilhava em seus olhos. Ela sabia que, com Marcos ao seu lado, nenhuma humilhação poderia destruí-la. Marcos deu mais alguns passos, parou ao lado da esposa e acrescentou calmamente: Sou Marcus Johnson, advogado e empresário. Aconselho você a se desculpar imediatamente antes que a situação piore. Vanessa, subitamente consciente da extensão do seu erro, permaneceu em silêncio. Os clientes assistiam à cena, alguns pegando celulares para filmar. A balança tinha acabado de se inclinar. A humilhação, que parecia durar para sempre, estava chegando ao fim. Clara sorriu levemente para Marcos, grata. Pela primeira vez desde o início do dia, ela se sentiu protegida e respeitada. E Vanessa, que pensava estar em total controle, acabará de perceber que o verdadeiro poder não residia na arrogância, mas na calma, na dignidade e no apoio inabalável de um marido. Marcos parou por um instante, deixando o silêncio pairar sobre a loja. Os clientes prenderam a respiração, observando cada gesto, cada palavra. Clara sentiu o coração bater mais rápido, mas desta vez não era medo, era a expectativa da reviravolta iminente. Marcos se virou para Vanessa, com a voz calma, mas penetrante. Deixe-me esclarecer uma coisa. Não sou apenas o marido da Clara. Também sou advogado e sócio de várias empresas locais. Algumas dessas empresas trabalham diretamente com instituições prestigiosas e influentes nesta cidade. Vanessa piscou, tentando entender. As palavras de Marcos soaram como pedras, abalando sua confiança. Ela pensara que tinha a situação sob controle, que poderia humilhar Clara sem consequências. Só estava redondamente enganada. Marcos continuou. As ações que você acabou de tomar não são apenas um insulto e uma humilhação para minha esposa. Elas também representam um risco público para você e seu empregador. Alguns clientes começaram a cochichar entre si, alguns pegando seus celulares para filmar. A atmosfera na loja mudou. Não era mais de simples humilhação, mas de uma reviravolta social e moral. Clara, de pé ao lado de Marcos, sentiu uma mistura de orgulho e alívio. Sua dignidade, que havia sido posta à prova, estava agora protegida. Marcos acrescentou com uma autoridade silenciosa, mas implacável:
Estou aqui para garantir que minha esposa seja tratada com o respeito que merece. Qualquer tentativa de dar continuidade a essa humilhação não só seria inadequada, como poderia ter sérias consequências jurídicas e mediáticas. Vanessa, corada de vergonha, olhou para baixo. Finalmente compreendeu a magnitude do seu erro. Acabará de humilhar a pessoa errada. A mulher que ela julgara e desprezara não era apenas uma cliente, mas também a companheira de um homem influente e respeitado. Clara sorriu levemente para Marcos, grata. Ela sabia que a situação estava sob controle. Os olhares dos clientes, que minutos antes pareciam críticos ou indiferentes, agora eram de admiração. Marcos concluiu calmamente: minha esposa merece respeito. Aconselho você a corrigir seu comportamento imediatamente. Vanessa, tremendo, sussurrou levemente: eu sinto muito. O silêncio se instalou por um instante, mas não era mais opressivo. Desta vez estava repleto de justiça, dignidade restaurada e a satisfação silenciosa de Clara e Marcos. A humilhação havia sido revertida. Vanessa acabará de descobrir que por trás de cada fachada de arrogância, havia uma força que ela não estava preparada para enfrentar. Vanessa, antes confiante, agora estava imóvel atrás do balcão, corada de vergonha. Seus olhos se desviaram de Clara e Marcos, mas os clientes na loja não conseguiam ignorar a tensão e o constrangimento palpável. Alguns cochichavam entre si, outros discretamente pegavam seus celulares para registrar o momento. A arrogância havia desmoronado. Marcos, implacável mas calmo, falou novamente: é hora de se desculpar, Vanessa. Não porque eu exijo, mas porque é a única maneira de restaurar um mínimo de profissionalismo aqui. Clara, ainda de pé ao lado do marido, sentiu uma satisfação silenciosa crescer dentro de si. Ela havia mantido a dignidade apesar da humilhação, e agora a situação se inverteu contra quem a atacara. Vanessa engoliu em seco. Suas mãos tremiam levemente enquanto se curvava para Clara. Eu sinto muito pelo meu comportamento. Eu nunca deveria ter te julgado daquele jeito. Suas palavras foram desajeitadas, forçadas, mas foram ditas diante de uma plateia cujos olhos agora estavam fixos nela. Os clientes que minutos antes observavam Clara com curiosidade ou desconfiança, começaram a aplaudir suavemente, reconhecendo a coragem e a dignidade da mulher humilhada. Marcos acrescentou com a voz firme mas contida: seus pedidos de desculpa são um começo. Mas é importante que você entenda que respeito não é opcional, especialmente para aqueles que vêm aqui como clientes. Vanessa baixou os olhos, ciente de que suas ações e palavras estavam sendo examinadas e julgadas por todos. Clara, por sua vez, sorriu levemente não por vingança, mas porque a justiça acabará de ser feita de forma tão óbvia e pública. A atmosfera na loja mudou radicalmente. O poder que parecia estar nas mãos de Vanessa minutos antes havia desaparecido. Clara e Marcos permaneceram lado a lado, unidos, enquanto Vanessa percebia que sua arrogância acabará de lhe custar mais do que apenas dignidade. Sua credibilidade profissional estava agora abalada diante de testemunhas. Os clientes presentes, alguns dos quais filmaram a cena para compartilhá-la, sentiram que tinham acabado de testemunhar uma lição de respeito, paciência e força silenciosa. E Clara, que havia sido alvo de humilhação gratuita, não apenas defendeu sua dignidade, como transformou a experiência em um momento de triunfo silencioso. Poucos minutos após o incidente, vários clientes dentro da joalheria pegaram seus celulares e filmaram a cena. Os vídeos mostraram claramente o confronto, a calma e a dignidade de Clara, bem como a firmeza e a autoridade de Marcos. Os vídeos foram rapidamente compartilhados nas redes sociais. Em poucas horas, o vídeo viralizou. Os comentários começaram a aparecer: admiração por Clara, respeito por Marcos, indignação com o comportamento de Vanessa. Alguns internautas escreveram: esta é a verdadeira dignidade diante da injustiça, enquanto outros denunciaram a discriminação e a arrogância da vendedora. Na cidade, a reputação da joalheria começou a decair. Choveram ligações exigindo explicações, e vários clientes regulares expressaram sua insatisfação. A gerência da Montgomery & Co rapidamente percebeu que o negócio estava tomando proporções inesperadas. Clara, sentada ao lado de Marcos em um café após o incidente, observava as notificações em seu celular. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Isso não era mais apenas uma vitória pessoal, era uma mensagem para toda a comunidade. A arrogância e a discriminação poderiam ser enfrentadas e superadas com calma, dignidade e o apoio de aliados poderosos. Marcos colocou a mão sobre a dela, tranquilizando-a. Você foi incrível, Clara. Manteve a calma quando todos os outros teriam cedido à raiva.
Clara respondeu com os olhos brilhando, obrigada, Marcos. Mas sem você, eu talvez não tivesse tido o mesmo impacto. O vídeo continuou a se espalhar, alcançando milhares de pessoas. Notícias locais e nacionais divulgaram a história, citando Clara como exemplo de resiliência e Marcos como modelo de apoio e proteção. A comunidade se uniu para parabenizar o casal e denunciar as injustiças sofridas por outras pessoas em situações semelhantes. Nos bastidores da joalheria, Vanessa passou a ser alvo de discussões discretas, porém ásperas. A gerência começava a perceber que seu comportamento havia manchado não apenas sua imagem pessoal, mas também a de toda a loja. Clara, por sua vez, sentiu uma sensação de justiça gentil e poderosa tomando conta de si. A dignidade às vezes triunfa silenciosamente, mas quando acompanhada de apoio e verdade, torna-se irresistível. No dia seguinte ao incidente, Clara e Marcos se acomodaram na sala de estar, cercados pela paz e tranquilidade de sua casa. A suave luz da manhã iluminava o ambiente, mas, na mente de Clara, o evento do dia anterior continuava a ressoar. Não era apenas uma vitória sobre Vanessa, era a prova de que dignidade e paciência podiam reverter uma injustiça flagrante. Ainda não consigo acreditar o quanto mudou em poucos minutos, disse Clara, olhando para o celular. Notificações e mensagens de apoio continuavam chegando. As pessoas estão compartilhando a minha história, mas o que eu lembro é que manter a calma e a dignidade fez toda a diferença. Marcos olhou para ela com um sorriso terno e orgulhoso. O que você fez ontem, Clara, vai muito além desta loja. Você mostrou a muitas pessoas que é possível resistir à injustiça sem perder a calma. E é exatamente isso que inspira respeito, não raiva. Clara assentiu. Ela percebeu que era hora de transformar essa experiência pessoal em uma força coletiva. Quero que esta história sirva a um propósito. Que outros vejam que mesmo diante da humilhação, podemos permanecer fortes e influenciar a mudança. Marcos pegou a mão dela. Então vamos fazer isso. Vamos compartilhar sua experiência, falar sobre dignidade e respeito. E o mais importante, vamos continuar apoiando aqueles que sofrem injustiças semelhantes. Decidiram então escrever um testemunho para as redes sociais e participar de eventos comunitários, compartilhando suas experiências e incentivando outras pessoas a manter a dignidade diante da discriminação. Clara sentiu um novo poder surgir dentro dela, o poder de transformar a humilhação em força e inspiração. A lição era clara: arrogância e ódio podem intimidar temporariamente, mas a combinação de paciência, dignidade e apoio inabalável pode não apenas restaurar a justiça, mas também inspirar mudanças duradouras. Clara e Marcos entenderam que a verdadeira vitória residia não apenas na correção imediata da injustiça, mas no impacto que seu comportamento poderia ter na comunidade. E naquela casa silenciosa, Clara sorriu, percebendo que aquele era apenas o começo de um caminho onde sua experiência pessoal poderia se tornar uma força para todos aqueles que lutam contra o desprezo e a discriminação. Poucos dias após o incidente, a gerência da Montgomery convocou Vanessa à sala do diretor. O clima era solene. Vanessa, ainda abalada pelo confronto com Clara e Marcos, rapidamente percebeu que a situação não iria melhorar sozinha. Vanessa começou a gerente com voz grave: recebemos muitos comentários sobre o seu comportamento em relação a um cliente. Os vídeos compartilhados nas redes sociais chamaram a atenção dos nossos clientes e da comunidade. Vanessa abaixou a cabeça, consciente da magnitude do seu erro. Eu entendo, me desculpe. Sussurrou. O gerente continuou: decidimos rever nossa política de funcionários e clientes. Seu comportamento não reflete os valores que queremos transmitir nesta loja. Vanessa foi transferida para outro departamento, perdendo seu papel privilegiado com clientes VIP e sua influência dentro da loja. O que parecia uma simples humilhação pessoal agora tinha consequências profissionais duradouras. Enquanto isso, Clara e Marcos recebiam mensagens de apoio da comunidade local. Clara havia se tornado um símbolo de dignidade e paciência. Os moradores da cidade viam nela um exemplo de força silenciosa, capaz de transformar a injustiça em uma lição pública. Clara, conversando com Marcos, refletiu sobre o impacto da ação deles. Mostramos que a arrogância pode ser combatida com paciência e apoio, disse ela. Marcos assentiu. E provamos que manter a calma não significa ser fraco. É exatamente isso que torna a vitória ainda mais poderosa. A boutique, ciente da atenção da mídia e da pressão social, reavaliou suas práticas. Treinamentos sobre respeito e igualdade foram implementados para todos os funcionários, e um gesto de gratidão foi feito a Clara, que recebeu um pedido formal de desculpas e um convite para escolher o anel dos seus sonhos, sem quaisquer restrições ou julgamentos.
Vanessa, por sua vez, percebeu que sua reputação profissional havia sido seriamente comprometida. A arrogância e o desprezo que antes a faziam se sentir poderosa se voltaram contra ela. A vingança não fora violenta ou impulsiva, mas sutil, duradoura e inevitável. Clara e Marcos, unidos e fortes, transformaram uma humilhação injusta em uma lição de dignidade, uma mensagem para sua comunidade e uma virada decisiva em suas vidas. Poucas semanas após o incidente, Clara começou a sentir o impacto real do ocorrido. Vídeos, artigos e mensagens de apoio continuaram a chegar, e as pessoas da comunidade a reconheceram na rua com sorrisos e gestos de admiração. Em um evento local dedicado aos direitos civis e à dignidade humana, Clara foi convidada a discursar. No palco, ela se manteve firme, calma e elegante, com o rosto iluminado pelos holofotes. Marcos estava ao seu lado, o apoiador silencioso, porém poderoso que fizera toda a diferença. Não estou aqui para me gabar, começou Clara, com a voz clara e firme. Estou aqui para compartilhar o que aprendi. Mesmo diante da injustiça, manter a dignidade e a calma pode transformar a humilhação em força. Podemos influenciar o mundo ao nosso redor não pela raiva, mas pela paciência e perseverança. A sala explodiu em aplausos. Muitos se emocionaram com sua história, e outros se sentiram inspirados a agir com respeito e coragem em suas vidas cotidianas. Clara sentiu uma profunda satisfação. O que começara como um momento humilhante se transformará em uma oportunidade de mudança e impacto social. O caso deixou cicatrizes duradouras na loja. A Montgomery & Co reforçou suas políticas internas e Vanessa, agora afastada do contato direto com os clientes, viu sua carreira deslanchar enquanto Clara se tornava um modelo para todos. Clara e Marcos, observando a reação do público, perceberam que sua ação havia ido além do âmbito pessoal. Eles transformaram uma injustiça privada em uma mensagem pública. Respeito e dignidade nunca são fracos. E a verdadeira força reside no autocontrole diante do ódio e da arrogância. Ao sair do evento, Clara sorriu para Marcos. Acho que realmente fizemos a diferença. Marcos pegou a mão dela. Sim, e isso é só o começo. O reconhecimento público aliado ao impacto social de sua história, transformou Clara em um símbolo de resiliência e coragem. E ao retornarem para casa, uma sensação de justiça realizada os envolveu, silenciosa, mas poderosa, como uma vitória silenciosa, porém definitiva. Poucos dias após o incidente, Clara e Marcos caminhavam pelo centro da cidade. As pessoas os cumprimentavam com sorrisos respeitosos e gestos de admiração. A cidade parecia diferente, como se a história de Clara tivesse despertado a atenção de muitas pessoas para a importância do respeito e da dignidade. Na joalheria, as práticas haviam mudado. Os funcionários agora eram treinados para respeitar os clientes, e Vanessa, ciente de seus erros, havia perdido a influência que julgava ter. A loja aprenderá que discriminação e arrogância têm um custo, às vezes irreversível. Clara, sentada num café com Marcos, refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Sabe, Marcos, nunca pensei que uma simples compra de anel pudesse se tornar um divisor de águas, disse ela, com um sorriso sereno nos lábios. Marcos olhou para ela com ternura. Não foi o anel, Clara. Foi você. Sua dignidade e sua calma inspiraram todos ao seu redor. E eu estava lá apenas para te apoiar. A lição era clara. Arrogância e desprezo podem parecer poderosos no momento, mas paciência, dignidade e apoio podem transformar a situação em uma vitória duradoura. Clara não apenas defendeu sua própria dignidade, mas também enviou uma mensagem a toda a comunidade. Diante da injustiça, é possível permanecer forte, manter a calma e garantir que o respeito prevaleça. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Clara e Marcos caminhavam lado a lado de mãos dadas. Sua união, coragem e determinação não só haviam posto fim a uma humilhação injusta, como também plantado as sementes de uma mudança mais ampla. A comunidade passou a compreender que o verdadeiro poder não reside na dominação ou na arrogância, mas no respeito, na dignidade e na solidariedade. E Clara, com Marcos ao seu lado, tornou-se um símbolo vivo dessa verdade, que mesmo diante da injustiça, a força silenciosa e a justiça podem triunfar, deixando para todos uma esperança duradoura. O anel que ela inicialmente queria comprar agora representava mais do que um compromisso romântico, simbolizava resiliência, vitória sobre a injustiça e o poder da dignidade humana.